Amém. Deus abençoe, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Senhor, te agradecemos, porque Tu continuas sendo o mesmo, no céu e na terra. Tu és a vida, Tu és o que nós precisamos, para o corpo, para o espírito e para a alma. Tudo está em Ti. Mais uma vez, pedimos ao Senhor dar mais uma luz a cada coração, porque o Senhor sempre tem mais. O ser humano sempre recebe mais. Se há uma insatisfação nas coisas naturais, que o homem luta dia e noite para possuir mais, para ter mais coisas, assim, Pai, queremos desejar ter mais de Deus, mais da palavra, mais da vida. Aleluia. Fale conosco, Pai, com alimento de fé para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Vamos falar mais um pouco sobre coisas conhecidas, sobre a deidade. Jesus é Deus, o Deus do Amém. Talvez alguém pense, por que falar de deidade quando já está na hora da saída? Mas a igreja cada dia tem que alicerçar mais no que é Deus. Como que Ele se manifesta? Como Ele foi visto, como Ele é visto, onde Ele está. Amém já quer dizer a palavra final. Ele é o Deus do Amém. Assim seja. Terminou a oração? Amém. Isso quer dizer, acabou. E Ele é o Deus do Amém. Irmão Branham que prega estas coisas, e eu quero mais um pouquinho falar sobre isso. Agora, nunca deixe de ser um mistério. Irmão Branham diz que é assim. Grande
é o mistério da piedade. Não é grande o mistério da trindade, nem da dualidade, e nem da unicidade. Grande é o mistério da piedade. Piedade é Deus. É exatamente o que Mombrana fala sobre, encontrou no dicionário, que é temor de Deus. A piedade é Deus. E grande é este mistério de Deus feito carne. Você tem que ter a segurança que ao chegar ao céu, quantos você verá? Porque se Deus é Espírito, Ele não é visto nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, lugar algum Ele é visto. Ele é invisível. Só tem um lugar se você quiser ver Deus. É olhar no corpo do Filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você não pode ver Deus e ver Jesus. Senão seria dois. Você tem que ver esse Deus que é Espírito. Poderíamos entrar aqui também na palavra Deus. O que significa a palavra Deus? Quer dizer objeto de adoração. Você tem uma pessoa que você gosta, você até adora. Tem objetos que você adora. Enquanto está errado. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Não se adora marido, nem esposa, nem filhos. Coisa alguma. Alguém diz, eu adoro aquele doce. Aquele doce seria seu Deus. A palavra Deus quer dizer um objeto de adoração. Deus não é um objeto. Deus é um ser. Ele é Elohim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus. E Ele manifesta unicamente numa pessoa, porque esta é a pessoa de Deus. Deus não é uma pessoa à parte de Jesus. Deus é Espírito. Tem que se pregar o que o irmão Brana pregou. Enquanto eu falo isso, alguém que já conhece alguma coisa do que nós recebemos sabe o que é. Não existe uma parte de Jesus Cristo. Se existir, é dois deuses. Porque Jesus Cristo é Deus. E não foi um clérigo quem me disse que Jesus Cristo é Deus. Não foi um teólogo que me disse que Jesus Cristo é Deus. Não foi um doutor em divindade que me disse que Jesus Cristo é Deus. Foi um profeta chamado William Branham. Que vocês que dizem que ele é seu pai também. Vocês que creem que tem um Deus à parte de Jesus Cristo. É que vocês não conhecem seu pai. Não vou voltar lá. Certo? Vocês não conhecem seu pai. Tem andado enganado pensando que ele é seu pai. Mas o seu pai é outro. As pessoas deveriam examinar a mensagem, porque o que William Branham disse é Deus dizendo. Isso até é forte. As pessoas dizem, não, é um homem. Não, para mim, o que Jesus Cristo disse era Deus dizendo. O que Paulo, Pedro, Tiago, João disseram era Deus dizendo. O que Jesus Cristo disse é o que William Branham repetiu.
O que Paulo, Pedro, João, Tiago e os demais disseram foi que William Branham disse. Então, não está contrário às Escrituras. Contudo, dá vontade de ficar repetindo certas pregações que eu já fiz. Não tem jeito? Porque, para mim, isto é o essencial. Depois eu leio outras coisas, mas eu vou repetir. Não tem jeito. Eu não aguento. 56 da Era de Laodiceia. Irmão Branham diz assim: aquele que se bendizer na terra, no Deus da verdade será bendito. Sim, isso é correto. Porém, a tradução correta não é Deus da verdade, é Deus do amém. O único que pode mexer na tradução é um profeta. O único que pode falar na tradução e eu crer, pelo menos para eu crer, é o profeta. Qualquer um outro, qualquer teólogo que falar, qualquer erudito, um bom escritor, um bom estudante que falar, para mim não é nada. Mas quando um profeta fala, eu creio naquilo. Eu leio na Bíblia que tem que ser bendito no Deus da verdade. Mas William Branham vem e diz, mas a tradução correta não é Deus da verdade. É Deus do amém. E eu creio nisso. Amém? E, portanto, lemos, abençoará a si mesmo no Deus do amém. E aquele que jurar na terra por Deus, jurará pelo Deus do amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio para Jerusalém, alegria, e para o seu povo, gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Aleluia. Amém? Ele está falando aqui ainda de Jerusalém, do povo judeu. Agora ele diz assim: aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Não tem o Deus do Velho Testamento, o Deus do amém, que é Espírito. E Jesus Cristo no Novo Testamento, que é Deus do amém e é carne. Tem esses dois. O Deus Espírito do Velho Testamento estava na carne do Novo Testamento. Por isso, irmão Branham diz que Velho Testamento e Novo Testamento são como marido e mulher. Amém. Ali está de novo o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Eu quero que você guarde bem, grave bem isso. Porque estes estudos que estamos dando, contudo não sou mestre, mas como eu creio que o Espírito Santo sempre pode usar qualquer um, porque quem é mestre é o Espírito Santo, e por onde ele fala, não pela teologia, mas pela revelação, é o Espírito Santo. Então aqui está. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Isso quer dizer, Deus quer dar a conhecer a nós a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Isto é, o Novo Testamento não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Porque você olha no Filho, mas o Filho é que está te revelando o Pai. Porque o Pai você não pode ver. Mas você viu a mão de Jesus levantada, você viu a mão do Pai.
Você viu Jesus pôr a mão na cabeça, você viu a mão do Pai. Amém? Você viu que Jesus podia sentir qualquer dor, tanto externa como interna, em suas entranhas. Era as entranhas do Pai. O problema é que eles creem que Jesus tem uma entranha e o Pai tem outra. E que Jesus tem uma mão e o Pai tem outra. Isso forma dois deuses, duas pessoas. Já estou falando com gente de dentro da mensagem. Olha que situação eles chegaram. Eles começaram com o irmão Branham, no tempo do irmão Branham, eles não podiam manifestar. Mas depois que o profeta morreu, então eles manifestaram porque andaram com o irmão Branham. E manifestaram desta forma, dizendo que Deus é assim. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem mão, é a mão de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem ombros, é os ombros de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem entranhas, é as entranhas de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem olhos, é os olhos de Jesus Cristo. Quando eu leio na Bíblia que Deus tem pés, é os pés de Jesus Cristo. Eles dizem que não. Incrédulos. Vocês estão voltando a Roma. Pregando no mundo e fazendo filhos do diabo 2 vezes mais que vocês. Aleluia. Ele nunca falou de 2 deuses. Falou de um. E se Jesus não é Deus, então você tem um Deus chamado Pai e o outro que William Branham diz que é Jesus Cristo. Mas não é assim. Jesus Cristo é o Pai encarnado. Era por isso que Jesus orava ao Pai. Aqui na terra ele tinha que estar submisso ao Pai, assim como cada profeta, como filho do homem, foi submisso ao Pai. Assim como você, um crente cheio do Espírito Santo, é submisso ao Pai. O Pai é maior porque ele está dentro. Você é o mortal, você é a carne. E assim era o Filho. Era o mortal. Deus não pode verter sangue. Ele teve que criar uma célula sanguínea e verter sangue. E aquela célula sanguínea era dele. Ele criou. Era dele. Por isso nós fomos comprados pelo sangue do Espírito Santo. Atos 20, 28. Não é o sangue apenas de um homem mortal, mas é o sangue do Espírito Santo, porque a célula sanguínea era do Espírito Santo. Amém. Pois eu dou graças a Deus por ser um ignorante, um analfabeto, e conseguir ver essas coisas que o profeta pregou. Amém. E aí, Deus é Espírito. E é por isso que ele estava em Cristo. Deus é Espírito, ele estava no corpo. Deus é Espírito. Importa que você o adore em espírito e em verdade. Você não adora Deus em pessoa alguma, senão em espírito e em verdade. Amém. Bom, vamos prosseguir mais um pouquinho, porque isso daqui é tão bom. Cada vez que eu leio o mesmo parágrafo, eu tenho uma nova inspiração. O que eu vou fazer? Quando a palavra é real, ela é desse jeito. E agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal. Isso é William Branham que está falando. Não é o doutor, não. É William Branham. E eu creio em William Branham, não do doutor em divindade. Temos regressado à revelação principal. Se William Branham disser diferente, eu vou pedir perdão para vocês e vou falar diferente. Mas se ele não disser diferente, vocês vão ter que pedir perdão ou no inferno vocês vão clamar. Temos regressado à revelação principal.
Por isso estamos pregando isso. E porque também sobre a deidade veio exatamente no tempo da terceira etapa. Porque a dualidade eles vieram trazendo no tempo da terceira etapa. É Deus clareando para o seu povo. É Deus iluminando. A dizer, não crê em dois não, eu sou só. Alguém diz, você é unicista. É Deus que é um só, não tem dois deuses. Jesus não veio manifestar um outro Deus, ele veio manifestar ao Pai. Ele veio mostrar para nós qual era a forma do rosto do Pai. Olhe Jesus, olha na barba dele, olha o cabelo branco dele. Aqueles olhos chamejantes de Jesus em Apocalipse eram os olhos do Pai, é os olhos de Deus. Mas aqueles olhos que olhou e teve tanta compaixão e salvou ladrões, salvou prostituta, abençoou o povo, agora em Apocalipse ele tem olhos chamejantes de juiz. É isso que ele está tendo agora mesmo. Não pense que a pregação é pesada, é para almas encarceradas agora. Ela não é pesada. O eleito não sente o peso. O eleito sabe que isso é verdade. O eleito diz amém. O eleito diz glória a Deus. O eleito diz Jesus é o Deus do amém. Aleluia. Glória a Deus. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Vamos aqui escutar, quietinho. Não vamos falar para eles, não? Eles precisavam ouvir, como o povo da primeira e segunda etapa precisava ouvir esta mensagem e saber que ela é verdade. A terceira etapa, assim esse povo que crê nesta dualidade, que eles dizem que não é dualidade, que é deidade, é dualidade. O Pai é maior. Eles nunca viram que isto era só quando ele estava aqui em carne. Que o Pai é maior do que eu. Mas quando ele voltou para o Pai, você não vê mais o Pai maior do que eu, porque aquele Pai é o Senhor Jesus Cristo. É isso que diz William Branham, porque o marido da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E se fosse diferente, essa igreja teria sogro e ia dar um problemão no céu. E não existe isso. Aqui o William Branham está dizendo, não é o doutor, não. William Branham. Parágrafo 56, início do lendário de Laodiceia. A revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. O que é? Irmão Branham, Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. E seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Eles creem também que é um só Deus. Eles creem também. Eles dizem, um só Deus. Mas os demônios também creem que é um só Deus. Os demônios creem melhor do que eles e estremecem, porque os demônios conhecem. Eles não conheceram um só Deus. Quando William Branham estava na terra, era Deus caminhando na terra. Deus desceu do céu e estava na terra, na terceira puxada. Aleluia. Alguém diz assim, mas Deus morre de desastre? Eu gosto de pensar em tudo. Porque o que eu penso assim, eu já falo, eu creio que alguém já pensou nisso. Algum crítico, e se você diz que era Deus morre de desastre, se da mesma forma Jesus Cristo é Deus, morre no Calvário? Qual era a pior morte nos dias de Jesus? A pior era ser levado ao Calvário, morrer numa cruz. E hoje, para um profeta que conhecia tudo, sabia o que você pensava, o que você sonhou, as pessoas chegavam a contar, irmão Branham, eu sonhei assim, assim, assim. Ele parava, ele ouvia e deixava a pessoa contar todo o sonho. Depois que terminava, dizia, só isso que você sonhou? Sim. Diz, você esqueceu de dizer que em tal ponto do seu sonho lá, você viu isso também. Agora, o que era isso? Não era o homem Branham, isso era Deus em Branham.
Eu te vi debaixo da figueira. Não era Jesus, era Deus em Jesus. Por isso Jesus Cristo é Deus. Essa é a revelação, a maior revelação da deidade em toda a Bíblia. Amém. Eu vou ter que pregar isso aqui até o fim. É cordeiro fora do trono, é deidade. Vou ter que pregar até o fim isso daqui. Tem que pregar porque isso aqui é bom. 57. A era de Laodiceia. Ele é o Deus do amém. Ele quem? Jesus Cristo. Então chegou no que o profeta disse. Jesus Cristo é o Deus do amém. Então quando o doutor chegar, você diz, doutor, você chegou tarde, porque o amém já falou, já terminou. Eu já ouvi o que o doutor Jesus Cristo falou, não preciso de um doutor em divindade falar. Eu ouvi a divindade falando, nesta era, eu ouvi a divindade em carne falando. Eu não pude vê-lo, como muitos andaram com ele, mas não tiveram revelação do que ele era. Eu não pude vê-lo, mas eu sei que era a divindade andando em dois pés nessa terra. Ele é o Deus do amém, Jesus Cristo. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele diz o que ele diz permanece. Ele faz o que ele faz fica feito para sempre. Ele não volta para consertar, eu fiz errado. Eu fiz a orelha sua nesse lugar, eu vou mudar a orelha. Não, já fez no lugar certinho. E tudo que você tem está no lugar certinho. Tudo no lugar certo. Foi ele quem fez, não tem ninguém melhor que ele para saber tudo. Quando ele fez o primeiro boneco de terra lá, ele sabia direitinho onde eram os olhos dele, o fígado, os rins, por dentro ele colocou tudo no lugar certo. E a coisa está tão bem certa e tão bem direcionada que um remédio, um comprimido que você toma, uma injeção que você toma, ela vai procurar, se é para rins, ela vai procurar aquela célula lá nos rins. Se é para o coração, ela vai procurar direitinho o coração. Ela vai fazer bem, não vai causar mal para outras coisas, pode causar, mas ela foi feita para aquilo ali. Ela vai direto. O seu corpo humano foi muito bem feito, mas quem foi que fez também? O Deus do amém. Ele é como dizer, terminou o homem. Eu fiz e está feito. Não quer mudar, não, é assim mesmo. É desse jeito. Não tinha ninguém também para ficar perguntando para ele. Porque o problema é ter um monte de cabeça, eles querem um monte de pastores para ficar dizendo o que fazer. Deus nunca quis isso. Deus sempre chamou isso obra dos nicolaítas. Quando você tem muita cabeça, você tem muitos pensamentos e você não pode ouvir a Deus. Por isso a mulher tem que ter um marido. Se ela tiver mais que um, ela tem que escutar um, escutar o outro. E o cuidado. Talvez ela escuta mais o chefe do que o marido. E para o chefe faz de tudo, mas para o marido é difícil. O marido, bom, parece que ele tem que ter uma empregada ou uma prostituta. Porque é assim que a empregada faz. A empregada vai e faz tudo, que você paga. A prostituta faz tudo. Mas é paga. Muitas vezes a mulher não serve para ser esposa do marido. Porque ela tem que ser paga também, ou fazer algum negócio com ela. E ela já te dita as normas. Se você fizer assim, se você falar assim, se lá você fizer assim, olha, eu vou te deixar no cabide. Amém, amém, irmãos? Se a pessoa vir à igreja falar para Jesus, como as mulheres ficam procurando medicina para saber quantas vezes tem que atender marido por mês, por que você não pergunta para o seu marido? O médico é seu marido? Você casou, foi com o médico? Tem que perguntar para a medicina. A hora que você foi namorar, você foi lá no médico também? Perguntou para o médico que tinha que namorar? Você já sabia, você já carregava na bolsinha? Nossa, os comprimidinhos já estavam dentro da bolsa. Mas depois que casa, aí é só cabide. Marido vai para o cabide. E o marido que deixa a mulher no cabide também. Vou falar do outro lado agora. Aí o homem não acha muito bom, não.
Você tem que tomar cuidado, porque talvez a sua mulher tenha outra natureza e você fica deixando ela no cabide também. Agora quem fica no guarda-roupa não é você, é ela. Porque você não está dando conta do recado. Até para orar, tá? Não vou me consagrar à oração. Paulo diz que não pode. Se você vai orar, diz que você tem que combinar com a sua companheira para ver se dá para ficar aquele tanto de dia em jejum, oração, te consagrando. Paulo mostra isso, é só ler as cartas dele. Paulo, é interessante, como se mostra na Bíblia que Paulo não tinha uma esposa, como que ele sabia de tudo isso? Ele não era um adúltero, ele era um profeta, por isso que ele sabia. Ele era um profeta para saber disso, porque o seu corpo pertence ao marido, e para consagrar a oração, você não pode consagrar a oração deixando a mulher em sentimento carnal, sofrendo. Aí do outro lado tem umas mulheres, obreira. Não tem isso nem na Bíblia, não tem esse nome. Pastora, missionária. Onde está na Bíblia? A pastora que se encontra na Bíblia era pastor de gado, era pastor de ovelha, mas animal. Só para isso que elas podiam servir. E se você pertence a uma coisa dessa, mostra que tipo de gente você é. Porque ela só servia para ser pastora animal, de animais. Não de gente, na Bíblia não. Olha na Bíblia. Das filhas de Jetro era pastora animal, de animal. Então, quando eles pegam e mudam o ofício que Deus deixou para o sacerdote e passa para uma sacerdotisa, ela só pode estar pregando. Amém. Vou falar mais, cara, porque é pesado. Não tem nem jeito. Já não estou dando conta de trocar em miúdo mais. Certo? Aleluia. Nada pode ser tirado do que ele diz, e nem a ele acrescentado. Por isso, a revelação dos 7 trovões não tira nem acrescenta a Bíblia, que diz: não escrevas os trovões. A revelação dos trovões não aumenta a Bíblia. Aquele moço chegou para o irmão Branham e disse: isso podia muito bem ser o 23º capítulo de Apocalipse. Diz: você pode. Irmão Branham disse: não. Mas como não? Você é um profeta. Você tem tudo para escrever uma Bíblia. Diz: não, mas está escrito lá que não pode aumentar nem diminuir. Tudo está revelado lá. Os 7 selos mostraram que eram os 7 trovões. O desvelar 278. Amém. Bom, vamos falar de tudo, irmão. Jesus é Deus, Deus do amém, e Ele é os trovões revelados dentro dos selos, e o eleito é quem chega lá e diz: achei. É como aquele: achei um bom amigo. Mas tem que achar mesmo. Você tem que achar ele no selo. Ele está ali. Amém? Amém. Tem muita coisa aqui, meus irmãos. Meu Deus do céu. O 65 da era de Laodiceia. Ele leu São João 14:18 e diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem é que estava falando com os discípulos? Não era o filho? Não vos deixarei órfãos. Se o filho não é Deus, como que ele pode usar estas palavras? Filho não deixa órfãos. Quem deixa a pessoa órfã é o pai. É ele dizendo: não vos deixarei órfãos. Voltarei. Olha o verbo: voltarei. Não vos deixarei, voltarei. Amém. Olha isso daqui. Dá para o doutor ver isso, mas não tem jeito de ele voltar atrás mais. Seus seguidores são muitos também. Eles não são como William Branham, que diz
que a revelação dos selos corrigiu o que ele pregou antes, mas William Branham nunca disse que a revelação dos selos corrigiu a deidade que ele pregou, que foi pregado nas eras, escrito também com a ajuda depois do irmão Livale, para gramaticar aquilo, mas não pode mudar a revelação, é aquilo ali. Ele mandou o Consolador, ele foi o Consolador, ele voltou em forma de Espírito sobre a igreja. Não era outro, a coluna de fogo vindo sobre a igreja não era outro. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vocês vão passar somente 7 sábados, sem eu, mas eu voltarei para vocês. Quando completar os 7 sábados, no 50 eu volto, no domingo de manhã, no primeiro dia da semana. Eu caio em vocês, eu volto a vocês, não vos deixarei órfãos. A igreja não está órfã. Cristo voltou para nós, o mesmo Deus se fez carne para morrer. E por isso, Cristo tinha que dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo ali era o Pai saindo, era o Pai abandonando o Filho no Calvário. Oh, mas ele não é Deus? Sim, ele é a manifestação daquele Deus. Mas para morrer, Deus não pode morrer. Então aquele corpo é o corpo de Deus, que Deus criou para morrer, para poder sangrar, para me redimir e te redimir. Isso é o corpo de Deus. Já estava em Deus. Você vê, todo o tempo Deus tinha isso em si. O Filho está no seio do Pai. Aí o Pai tem seio. O Filho está no seio do Pai. E logo quando estava aqui na terra, aquele Filho que estava no seio do Pai era que fez conhecido o Pai. Era a mesma coisa de dizer, olha, você sabe, eu estava no seio do Pai. Agora vocês estão me vendo aqui, ó. E eu estava no seio do Pai. É Deus tem seio. Ele é o Shaddai, aquele que amamenta com seio. E você quer sugar? É o Senhor Jesus. Suga dele. Ele é o seio. É o Filho do homem na terra, manifestando Deus, que não pode ser visto. Amém. Vamos prosseguir no 65 aqui, a Laodiceia. Ele é a testemunha fiel e verdadeira em meio da igreja. Porém, algum dia voltará outra vez em forma de carne. Então provará que ele é o único poderoso sábio. Irmãos, tem coisas que as pessoas precisavam ver. Que o Senhor Jesus Cristo, agora, ele não volta outra vez em forma de carne. Ele veio em carne no amanhecer e ele veio em carne no entardecer. Irmão Branham pregou isso aqui nas eras, falando, porém, algum dia voltará outra vez em forma de carne. Alguém está esperando que Jesus venha aqui na terra, desça do céu, para onde ele já voltou em forma de coluna de fogo, que ele venha aqui em carne. Não, quando ele volta em carne, ele vem no William Branham. Deus vindo em carne, outra vez em forma de carne, então provará que ele é o único poderoso e sábio. Quem pode fazer mais do que Deus em William Branham? Para provar para nós que Deus é o único poderoso e sábio. Jesus Cristo é o único poderoso e sábio. Jesus Cristo, o Senhor da glória. Se ele é Senhor da glória, só tem um Senhor. Cadê o outro Senhor? Quando ele retorna ao Pai, ele retorna com tudo que ele era antes. Ele retorna tudo. Aí Deus, tem um parágrafo que nós lemos aqui, 59, do Desvelar de Deus, que é muito importante isso daqui também. Agora encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem. Ele operou no homem antes do Pentecostes, Cristo. Deus operando no homem. Mas
Desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem, ou atuando. Aí ele muda e diz, agora, ele está operando através do homem. Ele não estava durante as eras, mas agora, no último dia. Por que ele não estava durante as eras? Porque este é o meio, e eu sou o primeiro e o último. Diz o William Branham, ele não diz nada do meio. Amém? Estão entendendo? Aleluia. 59, o Desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Vem, ele estava operando em um homem então, Jesus. Agora, ele está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. Ele operou no homem Jesus. Depois de Pentecostes, ele não operou mais no homem. Porque operar no homem era estar encarnado. E ele não operou mais no homem, diz William Branham aqui. Ele estava operando em um homem então, Jesus. Diz, mas agora ele está operando através do homem. No Pentecoste, até aqui na sétima era, ele não operou. Está aqui claro, gente, 59, o Desvelar de Deus. As pessoas precisam ler. Essas coisas sempre vêm assim, sem a gente ficar escavando, procurando. Agora ele está operando através do homem que ele tem escolhido para este propósito. E qual foi o homem que ele escolheu para esse propósito? William Branham, não doutor fulano. Eu já não vou falar nome para não precisar cortar a gravação. Até que eu falo o nome. Porque são boas pessoas, mas os outros seguem porque está assim. Sabe quem falou isso? O doutor fulano. Nem o doutor Lucas falou como o doutor Pedro. Mas procura para você ver. Você tinha que ouvir, era o irmão Pedro, sem nenhum DR, simples, pescador. Mas por que não ouvir o doutor Lucas? Deus disse, quando te converteres. Mas era só Pedro que não era convertido, nenhum deles era ainda. Mas a mensagem foi dada ao indivíduo. A mensagem é dada a você, como indivíduo. Quando te converteres, confirma teus irmãos. O dia que você converter? No Pentecoste, Atos 2, Pedro se viu convertido. A hora que os irmãos perguntarem em Atos 2,37, que faremos, varões irmãos? Pedro não esperou Lucas levantar, nem Mateus pregar, nenhum outro. Pedro levantou, porque Deus tinha dito, Deus do Amém, do Velho Testamento, que era Jesus no Novo Testamento, o Deus do Amém, falou para Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em Atos 2,37 eles perguntaram, que faremos? Aí veio a confirmação, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A gente tem tanta coisa boa aqui, mas o tempo não dá. Então provará que ele é o único poderoso sábio, Jesus Cristo, o Senhor da glória, a testemunha fiel e verdadeira, Criador, sustentador, realização perfeita. O Amém de Deus. Chegou em Jesus, é o Amém, é o final. E daqui, você já viu que ele é o princípio e o fim? Ele é o princípio desta nova criação, mas ele é o Amém desta criação. Está aqui, irmão Branham leu, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 a 22. E aí ele estava falando com respeito ao Apocalipse, o princípio da criação de Deus. 68. Estou repetindo isso aqui, vou ter que repetir. Isto é o que o Senhor Jesus diz que ele é. Agora, meus irmãos, por favor, vocês que vão ouvir estes CDs, para e examina, pega a mensagem na mão, examina para ver se eu estou lendo certo. Se eu estou lendo certo, para de crer errado, pelo amor de Deus. Se o William Branham diz certo, por que você crê errado? Vamos ler outra vez aqui.
68, a era de Laodiceia. Porém, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz, porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. E se ele é o princípio da criação, então Deus fez Jesus, depois Jesus fez a outra criação. Não. Porque é isso que as pessoas pensam. É isso que muitos têm na cabeça. É isso que os dualistas pensam. Porém, estas palavras não significam o que nós sempre temos pensado de acordo com o que temos ouvido. Tomando-as assim como soam, tem dado a ideia a multidões de pessoas, inclusive a doutores que andaram com a Mombrana, que Jesus foi a primeira criação de Deus, e assim dando a entender que ele foi algo menos que a deidade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Muitos pensam que Jesus é menos que a deidade. Logo, esta primeira criação, do jeito que as pessoas pensam. Logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo que este contém. Mas isto não é certo. Vocês estão entendendo mesmo? William Branham está dizendo, isto não é certo. Aqueles que pensam que Deus criou Jesus e que ele já é uma criação à parte e que depois dessa criação começou a criar as outras coisas. Aí, irmão Branham diz, isto não é certo. Você sabe que isso não combina com o resto da Bíblia. Vocês sabem, vocês dualistas dentro da mensagem, que crê nestas mensagens do doutor. O doutor Lucas não pregou essas coisas, ele era doutor, andou com Jesus, mas ele não pregou essas coisas depois do Pentecoste, não. Nem o doutor Lucas pregou. O doutor Lucas mostrou mais claro quando ele, pelo Espírito de Deus, na direção de Deus, ele pôde, o que dizem que ele escreveu Atos dos Apóstolos. E o que ficou escrito ficou tão certo. De o único Deus, o seu nome é Jesus Cristo, você já é batizado no nome do seu Deus. Se tiver Jesus Cristo e depois tiver um Pai à parte, então como é esta deidade? Como pode ter Jesus Cristo e ter um Pai à parte, que é maior do que Jesus Cristo? William Branham está dizendo aqui que está errado. Eu vou continuar pregando que você está errado. Quando eu criei que Deus era um, eu comecei a pregar isso e falar que os trinitarianos estavam errados. Ninguém gostava de me ouvir. Vamos parar de me ouvir também. Mas é tempo disso aí. Agora é dentro da mensagem. Tem as coisas que eles não querem ouvir. É verdade, mas não querem ouvir. Eles fazem de Jesus menos que a deidade. Aí ele diz, logo, esta primeira criação criou todo o universo e tudo que esse contém, mas isto não é certo. Por quê? Porque ele sabe que está escrito em São João capítulo 1, verso 1, verso 3. Foi Jesus quem criou. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. Jesus Cristo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Eles não conheceram irmão Brana também. Estava com o irmão Brana, andaram com o irmão Brana, comeram com o irmão Brana. Mas eles não conheceram irmão Brana também. Para dizer hoje que eles que andaram mais perto é que conheceram. Eles não conheceram. Você sabe de uma coisa? Tivemos, depois de tantas centenas de anos, tivemos que ter um profeta para poder dizer para nós o que Pedro cria, o que Paulo cria, a doutrina verdadeira. Tivemos que ter um profeta. Eu não sou profeta, mas depois de 40 anos precisava de alguém falar para nós esta verdade que o irmão Brana creu. Não dualidade, não pai separado. Hoje, ele estava aqui na terra, o pai está em mim.
O Brana pregou muito isso. O Pai que está em mim, Jesus falava, é quem faz as obras. O Filho nada pode fazer. Mas o que ele vê o Pai fazer, o Filho faz igualmente. Por que igualmente? Essa é a unidade de Deus. O profeta diz, eles fazem o que fazem porque eles não têm conseguido crer na unidade de Deus. Vocês lembram, irmão? Na era de Esmirna, tem um parágrafo aí, tem 60:28. Se você tiver conseguido aí, passa para mim. Eu quero deixar tudo para vocês. Então, eles fazem estas coisas por falta de revelação. Eles têm letra, eles estão baseados na letra. Olha, esse povo, eles pregam a pirâmide que o William Branham não pregou. Eles pregam uma criação antes do Gênesis que o William Branham não pregou. Eles pregam o homem da caverna antes de Adão. Meu Deus do céu. Isso não é nem incredulidade. Isso é ser filho daquele cruzamento de animal. É aquilo que veio entre a serpente e Eva. Trouxe um Caim, um assassino. E o profeta diz que ele tinha uma natureza animalesca. Ele parecia um homem, mas tinha natureza de animal. Só Deus para dar graça, meu irmão. As palavras são... Você sabe que isso não combina com o resto da Bíblia? Você crê que Deus criou Jesus, depois Jesus criou a criação? Não. As palavras são... Ele é o originador ou autor da criação de Deus. Ele é originador. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é autor, originador da criação de Deus. Se você colocar outra coisa ali, ou se ele é autor, originador, eu te pergunto, se tiver o Pai separado dele, aonde está o Pai? Se Jesus é autor e originador. Agora sabemos já por certo que Jesus é Deus. Deus mesmo. Ele é o Criador. É o William Branham falando aqui no parágrafo 68. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. São João 1:3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu queria que esses dualistas que estão pregando, dizendo que eles estão pregando deidade, eles têm um monte de mensagem de deidade, e que o povo escuta e não sabe entender aquilo ali, que não é deidade, é dualidade. Aquilo não é deidade, é dualidade. Eles não podem ver isso daqui. Por que eles não pregam isso como o irmão Brana pregou? Todas as coisas foram feitas por ele, por quem? Jesus Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Gente, esse filho, só por estar junto com o pai, que o irmão Brana diz assim, eu posso vê-lo brincando na porta da casa do pai. A força profética é quem mostra isso, porque aquilo que Deus queria que saísse dele para poder manifestá-lo, não para ser uma pessoa inferior a ele, mas para ser ele em outra forma. Era para ser ele na forma de Logos, era para ser ele na forma da teofania. Era para ser ele na forma do corpo chamado Jesus. E logo Jesus diz, voltarei para o Pai. Quando ele voltou para o Pai, ele voltou à condição original. É porque tem muita gente que não consegue ver e fica vendo lá no céu um Jesus com os pés sujos ainda lá no céu. Acho que eles estão olhando assim. Um Jesus cansado de andar. Não. Nós temos um Jesus glorificado. Tudo que tinha que fazer já fez. Voltou ao Pai. Isso mostrou que ele voltou, foi recebido. Vou repetir a leitura, que já está chegando aqui, não vou conseguir pregar tudo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Agora vocês prestem atenção que os dualistas, os testemunhos de Jeová, usam isso também, e eles, os dualistas da mensagem, usam isso aqui também. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, aquele é Deus, que se manifestou em carne. Foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e o problema dele está nisso aqui agora, recebido acima na glória. Então o problema deles é que Jesus foi subindo e chegou lá, o pai deve ter dito, entra filho. Recebido acima na glória por um outro. Gente, enquanto não entenderem a mensagem profética, que Deus é desta forma, quando ele chegou, recebido acima na glória, ele já chegou na coluna de fogo outra vez, ao Logos, e 50 dias depois ele veio no Pentecostes e provou que ele era. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele podia dizer naquele dia que estava saindo faíscas, línguas de fogo, e repartindo sobre todos que estavam na congregação naquela manhã. Era Deus partindo a si mesmo e enchendo a congregação. Ele podia dizer, eu sou aquele que estive aí, que morri, mas eu estou vivo. Aí ele falou para João lá na frente. Mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou ele. E é o único que tem vida. Essa vida está no Filho, de São João, capítulo 5, verso 7 em diante. A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí ele completa. São João tinha essa doutrina. São João, 1 João 5,20, ele diz, e nós estamos naquilo que é verdadeiro. No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este Filho Jesus Cristo não se tornou, não conquistou, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles falavam nos títulos, mas logo eles sabiam que os títulos pertenciam ao único Deus. Tem muita coisa aqui que eu queria falar para vocês, o meu tempo agora já foi. Não temos tempo mais. Isso daqui está certinho, né, irmão? Eles fizeram a pergunta para o irmão Brana, quem sabe eu vou ler amanhã cedo outra vez essa pergunta. Se Deus é uma só personalidade, então como poderia falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração, segundo Mateus 17. Eles perguntaram para o irmão Brana, se Deus é uma só personalidade, como que ele podia falar consigo mesmo? E o irmão Brana vai mostrar ele aqui falando consigo mesmo. Uma só personalidade, não duas. E se você diz que o Pai tem uma personalidade, eu li um livro aí, e foi mostrando tudo biblicamente, que Deus tem rim, Deus tem coração, Deus tem entranha, Deus tem mão direita, e Deus tem isso, Deus tem cabeça, e Deus tem cabelo, e Deus tem olhos, e Deus tem nariz, e eu gostei disso. Só que no final, Deus tem isso, depois Jesus também tem boca. Mas então é dois. Você deveria ter visto que o nariz que você viu de Deus ter no Velho Testamento era o nariz de Jesus. As entranhas que você viu de Deus ter no Velho Testamento eram as entranhas de Jesus. Mas eles não veem isso. Irmão Brana não era unicista, mas também não era dualista, nem trinitariano. Ele pregou a deidade. E agora grande é o mistério da piedade. Essa deidade tem um mistério. E é grande o mistério. Deus feito carne. Não é o Filho que se fez carne. Tira isso da cabeça, não é o Filho que se fez carne, é Deus. É Deus que se fez carne. Por isso a carne tinha que morrer. Deus não confiou o seu plano de salvação a nenhum outro. Quando a notícia chegou lá no céu, o filho Adão pecou. No parágrafo 100 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Muito bem. É 138, né? Porque eu falei 128. É 138. Aqui passa um pouquinho o nosso tempinho aqui, mas é bom. Aí o Lembrana diz no parágrafo 100, a revelação de Jesus Cristo. Quando chegou a notícia no céu de que o filho Adão tinha pecado,
Deus mandou um anjo e diz não. Deus mandou um filho e diz não. Ele mesmo desceu. Eu creio em William Branham. Eu creio nessa mensagem. Isso é verdade. Nenhum doutor me convencerá. Vocês são convencidos por mensagens de DR, de PhDs. Vocês têm que ser convencidos por mensagem profética, como William Branham pregou. Isto é verdade. Eles dão um monte de parágrafo. Aqueles parágrafos não falam nada do que eles creem. Fala do que William Branham creu que é verdade. Não do jeito que eles explicam. Amém. 138, a era de Esmirna. O que acabamos de expor seria mais facilmente compreendido por todos se todos crescem na doutrina da unidade de Deus. Se todos crescem na doutrina da unidade de Deus, porque não há três pessoas na divindade, nem duas. Mais uma. Assim nós não nascemos de novo pelo Espírito de vida de Jesus entrando em nós e depois, subsequentemente, a isto o Espírito Santo entra em nós dando-nos poder. Não é assim. E se isso fosse verdade, nós estaríamos desonrando o Pai por não dar-lhe uma parte de nossa completa salvação, porque a salvação é do Senhor e há três senhores. Então ele e o Pai devem ter algo também a ver com a salvação. Mas, seguramente, pode-se notar que Jesus deixou isso bem claro, que Ele e somente Ele é Deus e que Ele e somente Ele é quem entra no crente. São João 14,16. Diz que o Pai mandará outro Consolador, mas o verso 17 diz, Ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No verso 18 diz que voltaria para eles. No verso 23, ao falar aos discípulos, Ele disse, nós, Pai e Filho, viremos para Ele. Assim é o Pai, Filho e Espírito Santo, todos vindo em um só tempo, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Amém? É uma pessoa abrangendo a divindade. Como você é corpo, espírito e alma, e você, corpo, espírito e alma, abrangendo este corpo que você tem, este humano que você é, um só. Então aqui está ele dizendo claro para nós, todos vindo em um só tempo, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Este advento teve lugar no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, somente uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade. E eles simplesmente creem em Jesus para a remissão dos pecados, mas nunca continuam para receber o Espírito. Então eles precisam continuar para receber o Espírito de revelação agora. Para crer que Pai, Filho e Espírito Santo é unicamente o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e é o Deus do Amém. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de meditar em Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nosso Deus, o qual nós honramos, glorificamos e é o nosso esposo e não há outro. Porque Ele é o único que veio e deu a vida. O corpo do Filho foi que teve que morrer, sangrar, para provar que o Filho era a manifestação de Deus em carne. O Filho não é eterno, mas o eterno estava no Filho e o eterno saiu e deixou o Filho morrendo no Calvário. Obrigado por termos estas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um último arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou.
doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Amém, irmãos? Graças a Deus. Isto faz a gente mostrar mais cristianismo. Você tem uma revelação. Não é um conhecimento. Não é um doutor que te ensinou. Mas, não falando mal dos doutores, né? Cada um é doutor naquilo que estudou, formou. Mas para a revelação, tem que tudo voltar a ser Pedro. Precisa tudo voltar a ser Pedro. É muito mais fácil. Esquece letra, Pedro sabia muito mais fácil. Ele aprendeu mais fácil porque não tinha letra. Foi mais fácil. Quem tem letra precisa ter eleição para entender. Mais fácil. Deus abençoe todos quantos estão conosco.